Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 38, Judá e Tamar. E amado, é treta, tá? Então olha só, eu vou colocar a vinheta para passar, não esquece não, enquanto a vinheta estiver passando, ó, curte, compartilha, se inscreve no canal e ó, não deixa não. Se inscreve mesmo, amado. Quanto mais você curte, mais você compartilha, mais o YouTube vê que o vídeo é interessante e manda para as pessoas. Amém, querido? Então, ó, logo depois da vinheta, vem comigo que, ó, Gênesis 38 com muita treta. Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 38, mas espera aí, se você é novo por aqui, calma, eu vou botar aqui em cima um card para você achar a série Gênesis, você vai poder clicar nesse card, ele vai te levar para a série Gênesis. Se por acaso esse card não aparecer, aqui embaixo está o meu nome, tá vendo? Ó, pastor Alexandre Santos. Clica no meu nome, ele vai te levar lá para o meu canal, que é o Ministério Caminhos. Chegando lá no Ministério Caminhos, o que você vai fazer? Você tem lá vídeos, não vai em vídeos não, porque vídeos ele vai mostrar tudo misturado. Vai em playlist. Quando você clicar em playlist, vai estar lá, série Gênesis, você vai poder achar todos os 37 episódios já passados, vai poder ler o capítulo e assistir o episódio. Lê o capítulo 2, assiste o episódio 2. Lê o capítulo 3, assiste o episódio 3 e assim por diante. A série Gênesis é uma forma que a gente tem de estudar a Bíblia, onde a gente lê o livro de Gênesis, que é muito importante para a gente, porque tem a nossa origem, como Deus nos criou, o gênero humano, a depravação humana, né? Qual era o plano de Deus para as nossas vidas, e também é uma forma de tirar dúvidas, curiosidades, explicar um pouco de teologia para você e trazer uma palavra de aplicação prática. Amém, querido? Então, vai lá na série Gênesis e volta, que eu estou te esperando logo depois do pause. Bom, amado, vamos lá. Gênesis capítulo 38. Treta das grandes. Vai vendo aí a história que eu vou resumir para você, porque é um capítulozinho grande. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou querendo criar uma playlist aqui no canal de sermões, onde a gente vai poder falar uma palavra um pouco maior, né? E com um direcionamento de sermão, uma palavra específica. E essa vai ser uma das palavras que eu vou trazer, a de Gênesis 38, tá bom? Então, ó, hoje eu vou falar uma parte dela aqui, que é a que interessa mais pra gente, para você entender o resumo do capítulo, mas provavelmente essa palavra vai virar um sermão aqui no canal, e aí eu quero que você assista, eu quero te convidar para você fazer parte desse projeto aí, que é o projeto dos sermões. Tá certo, querido? Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu, amado? Houve um tempo em que Judá se afastou dos seus irmãos, tá? E aí ele foi e ficou hospedado na casa, nas terras. Quando fala assim na casa, amado, não é no quarto, não tinha um quarto para ele, não. Ele ficou lá nas terras, né, do amigo dele, o Ira, né? Como é HI, a gente não sabe direito como é a pronúncia. A gente chama de Ira, ou Irá, né? Ou Hira, né? Se fosse norte-americano, a gente podia botar um R aí, meio esquisito, meio maroto, mas tudo bem. Vamos chamar ele de Ira, mas não é Ira de irar-se não, tá? É o amigo dele, o Adunamita, tá? Ele foi, ficou lá, e lá ele conheceu uma mulher, cananeia, né, amado? Não tinha jeito, né? Esses caras, os filhos de Jacó, eles não tinham na cabeça aquela coisa de, não, pô, Deus não quer que a gente tenha filhos daqui, dessa região. Mas ele, tudo bem, foi lá e, né, teve filhos com uma cananeia. E ele teve 3 filhos com essa cananeia. Ele teve que era o mais velho, Onã, que era o do meio, e Selá, que era o filho mais novo. E aí, que era o mais velho, ele pegou a Tamar como mulher do e colocou para casar-se com Tamar. Só que era uma pessoa muito ruinzinha. A Bíblia vai dizer que ele era perverso. A gente não sabe, o escritor sagrado não detalha para a gente que tipo de perversidade ele fazia. E por isso Deus o fez morrer. Amado, deixa eu te explicar uma coisa aqui, vamos abrir um parênteses aqui, falar um pouquinho de teologia para você entender um pouquinho de interpretação bíblica do Velho Testamento. Cuidado com as linguagens do Velho Testamento, elas são linguagens muito enfáticas,
Então, Deus o fez morrer porque ele era ruim, uma pessoa perversa. Amado, deixa eu te falar uma coisa. Deus não precisa fazer ninguém morrer porque ele é perverso. A própria perversidade já traz morte para nós. Porque a gente vai ler no Novo Testamento que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No Velho Testamento, muitas dessas mortes se davam pela perversidade, pelo estilo de vida, pela forma de viver que o cara levava. Mas olha, presta atenção, no Novo Testamento a ênfase se dá à segunda morte, que é a morte de vida mesmo, a morte com relação à vida eterna. Então, amado, deixa eu te falar uma coisa. Muito embora a linguagem do Velho Testamento seja uma linguagem muito emblemática, e aí eu quero pedir todo o seu cuidado, quando você for ler o Velho Testamento, da mesma forma que ele compara Deus com uma rocha em Salmos, ele fala que Deus é o meu escudo, ele fala que Deus é uma rocha onde ele pode confiar, que Deus tem braço forte, ele vê Deus como um ser humano. Amado, era comum na linguagem hebraica atribuir a Deus sentimentos humanos, comportamentos humanos, né? Cuidado, amado. O hebraísmo ele tem essas características e ele tem uma tendência ao exagero. Então, cuidado. Então, assim, Deus não precisava fazer morrer. A própria perversidade dele iria levá-lo à morte, porque o salário do pecado é a morte. Amém, querido? Então, vamos lá. Morre e aí tem a lei do levirato. Se você quiser entender melhor a lei do levirato, eu vou falar rapidamente aqui para você, mas você vai em Deuteronômio, capítulo 25, se eu não me engano, lá explica a lei do levirato. E aí o que é a lei do levirato? Quando o irmão mais velho morria e deixava a sua viúva, sem ter um descendente, ou seja, sem ter filhos, porque não chegou a ter filhos, o cunhado, o irmão do cara que morreu, tinha que casar com a viúva. O irmão do defunto casava com a viúva, ok, amado? Para suscitar descendência. Só que o filho do irmão, o filho do que ficou vivo, o filho que ia pegar a cunhada, não era dele. Não sei se vocês estão entendendo. Ele ia se deitar com a cunhada, ele ia se casar com a cunhada, ele ia ter relações com a cunhada, ela ia engravidar e pronto, estava suscitado a descendência do primogênito. Então, ó, vou dar nome aos bois. É o primogênito, morreu. Onã era o segundo filho, ele tinha que casar com Tamar. Só que o filho que Onã tivesse com Tamar não seria considerado dele, seria considerado de que morreu. Esquece Onã, o filho seria de que morreu. Estranho, né, amado? Mas é assim, a lei na época era essa. Mas, pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que você vai entender porque que Onã também vai morrer. Por quê? Porque o filho que nasce de Tamar, ele tem o dobro da herança de todos os outros filhos, por ser o filho do primogênito. E o primogênito é morto. Ele herda a herança do pai, que é o dobro dos outros filhos. E aí Onã, por maldade, ele adota um método anticonceptivo e não ejacula na mulher, não ejacula em Tamar, ele lança em terra, ele tira na hora da ejaculação para que não houvesse concepção por parte de Tamar, ele retira o órgão e deixa cair na terra. É isso que a Bíblia está falando, amado, exatamente isso. Por maldade, para não suscitar descendência ao irmão. E aí, provavelmente, os bens de Judá não poderiam ser repartidos de forma correta como herança por causa da maldade dos filhos dele. E aí, Onã vem a morrer também. E aí o que Judá faz? Pô, cara, essa mulher tá com algum problema, porque o primeiro filho, o morreu. Aí ela casa com o segundo, que é o Onã, e morre também, cara, eu vou afastar, não vou botar Selá não, porque só sobrou Selá. Amado, mal sabe ele que se o Selá fosse ruinzinho também, Selá ia rodar também. Mas a Bíblia não fala pra gente qual foi o destino de Selá. Ocorre que Judá, muito esperto, né? Aquela coisa da astúcia, chega para Tamar e fala: Tamar, fica na tua casa, volta para casa dos teus pais. Quando chegar a época que Selá ficar mais velho, homem, feito, eu te dou ele em casamento e aí ele vai suscitar a tua descendência. Amado, fica ligado que isso também era vergonha para Tamar, era vergonha para a mulher. Ela era vista como uma mulher amaldiçoada porque os maridos morreram. Só que a culpa não era de Tamar.
Aliás, né, gente, tem muita mulher levando culpa por causa da omissão, da irresponsabilidade dos homens que tem, né, amado? Vamos orar aí pela masculinidade, vamos orar aí, né, pelos machos, para que eles tomem a posição de sacerdote que eles precisam tomar. Mas tudo bem, fechado parênteses aqui, vamos continuar. E aí a Tamar vai para a casa do pai dela e fica lá aguardando. Só que ela vê que o tempo vai passando e ele não dá selar para casar com ela. E aí tem sempre um fofoqueiro, né, amado? Tem sempre um fofoqueiro. E aí chegou a época de tosquear as ovelhas, tirar a lã das ovelhas. E Judá, como era um criador de ovelhas, ele vai para Tímina para poder tirar essa lã das ovelhas. E aí vai um fofoqueiro e fala: Tamar, minha filha, Tamar, teu sogro tá vindo aí para tosquear as ovelhas, minha filha, corre! Ele não te deu filho para casar contigo, selar o mais novo. Corre que ele tá vindo aí. Aí o que acontece? Tamar, que não é boba, que não é fraca, né? Tô aprendendo essas linguagens aí, tá, mano? Tamar, que não é boba, que não é fraca, tira a roupa da viuvez, porque ela tinha que ficar vestida de viúva para que todos soubessem que ela era viúva e estava guardando, né, a redenção do irmão, né, o levirato. Ela tira, coloca um véu, como se fosse uma prostituta cultual. Era muito comum naquela época, amado, ter prostitutas cultuais. E eles não tinham como pecado, como a gente vê hoje, um pecado de prostituição. Então era comum homens em viagens encontrarem as prostitutas cultuais e manterem relações com elas. E essas relações eram consideradas uma oferenda aos deuses, amado? Pode parecer louco, mas era. E aí Tamar fica lá na esquina aguardando. Quando o Judá passa, ele, opa! E aí, né, ele também tinha deixado a viuvez, porque a mulher dele tinha morrido. E aí ele tem relações com Tamar, e Tamar engravida, né, gente? Porque Deus, ele faz dessas coisas, né? Tamar engravida. Nisso que Tamar engravida, né? Ela fica grávida, mas tem um lance, um episódio um pouco antes disso. Quando ele tem relações com ela, era comum a prostituta cultual pedir uma oferenda. E ele falou, olha, vou te mandar um cabrito. Aí ela fala, opa, peraí, você tá me falando que vai mandar o cabrito? Cadê o cabrito? Não, eu não tô com o cabrito aqui agora. É tipo aquela história do, pô, eu tô sem carteira aqui. E aí ela fala, não, você tem que me deixar alguma garantia. E aí ele fala assim, o que você quer como garantia? Tá mais esperta, fala, ó, eu quero o teu bordão, cajado, né? O cordão e o anel. Ela pega esses pertences. Eu não vou te explicar o significado desses pertences, eu vou deixar isso por sermão, mas isso era de uso bem pessoal da pessoa, era de uso pessoal de Judá. Então, era a identidade dele, era como se ele tivesse deixado os documentos dele lá, amado. Tu tem noção? Ele deixou o bordão, ele deixou o cordão e ele deixou o anel, né? Muitas das vezes esse cordão era para segurar o anel que devia vir ao dedo, tá? Mas aí depois eu te explico isso. Ela guarda esses pertences, fica grávida, óbvio, que eu já falei aqui, e vai para casa. 3 meses depois, como sempre tem um fofoqueiro, alguém vai lá e... Judá, chega aí, Judá, que eu quero falar contigo. E aí chega para Judá e fala, tua nora tá grávida, se prostituiu e tá grávida. E agora? E aí eu vou ler para você. Judá, ele chegou a mandar o cabrito, mas ninguém achou a prostituta cultual. Porque não existia prostituta cultual ali. A prostituta cultual que estava de plantão naquele dia era Tamar. Não tinha prostituta cultual naquela localidade. Então eles nunca iam achar para poder pegar os pertences. Estou falando isso para você entender que Tamar está com o bordão, que é o cajado, né? O cordão dele e o anel. Tá certo, amado? Então olha só o que acontece. Vai lendo aí a treta aí comigo. Gênesis capítulo 38, a partir do verso 24. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá, a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu, traga-no para fora, para que seja queimada. Amado, a mulher naquela época, ela era queimada, ela era apedrejada, sei lá, né? Porque ela adulterou, tá?
Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertence estas coisas. Olha que jogada, amado, que Tamar fez. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Selo aqui, amado, é o anel, porque o anel ele servia para selar negócios. Depois eu te explico isso melhor no sermão, tá? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não dei selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, porque Deus é assim, né, amado? A coisa não vem de forma assim, tranquilona, não. Deus é assim, tá? Aconteceu que estavam para dar à luz e havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando, amarrou nele um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho. E lhe deram o nome de Zera. Amado. E parênteses, essa é a descendência de Jesus, tá, amado? Judá. Quem está fazendo esse negócio todo aqui é Judá, tá? E a Tamar, gente, ela vai aparecer na genealogia de Jesus. Tá com dúvida? Vai em Mateus, tá? Lá no início de Mateus tem a genealogia de Jesus. Dá uma chegadinha lá, dá uma lida lá que você vai ver o nome da Tamar. Tá bom, querido? Isso aí dá uma outra palavra que eu não quero falar aqui. O que eu quero falar hoje para você é essa frase que Judá fala: para tudo, ninguém vai queimar ela, porque ela é mais justa do que eu. Quando ele reconhece que o bordão era dele, o cordão era dele, o selo era dele, o anel era dele, ele vê que era ele quem tinha prostituído a nora, porque ele não deu o filho mais novo para a nora como a lei mandava. Quem tinha quebrado a lei primeiro era Judá e não Tamar. Tamar foi astuciosa, Tamar foi esperta, Tamar se deitou com o sogro, engravidou dele e pegou as coisas pessoais dele como prova de quem era o pai dos filhos dela. E aí ela se livrou de ser queimada na fogueira por causa disso. Ela provou quem era o pai dos filhos e ele viu o erro dele. Sabe, amado, eu quero terminar essa palavra dizendo para você o seguinte: às vezes, querido, nós achamos que estamos cobertos de razão, achamos que somos muito espertos, achamos que estamos acima de qualquer suspeita, saímos fazendo diversas coisas erradas por aí, vacilando aqui, vacilando ali, fazendo o que queremos, achando que estamos cobertos de razão, achando que estamos cheios da nossa razão. Mas às vezes, amado, o inimigo vem nos provar que ele é mais justo do que nós. Tamar se vestiu de prostituta cultual. Ela enganou o sogro dela. Aquilo foi uma artimanha, aquilo foi uma esperteza, uma astúcia da parte dela. Justificada, sim, pela vacilação de Judá. Mas quantas pessoas estão entregando na mão do inimigo, como garantia, tudo aquilo que lhe pertence como bens pessoais, bens que Deus colocou? Tem gente entregando sua autoridade, sua identidade, suas posses na mão do inimigo como garantia para ter momentos aprazíveis, para ter momentos de prazer, para ter momentos de diversão. E esquece que o inimigo vai cobrar, que o inimigo vai requerer isso e vai lançar em face aquilo que ele recebeu como garantia. E aí nessa hora, amado, é muito triste falar: olha, para tudo, porque ele é mais justo do que eu. Amado, não se deixe ser mais injusto do que o inimigo. Não se deixe ser mais injusto do que aquele que provoca o teu erro. Não se deixe ser mais injusto do que aquele que provoca a tua queda, a tua falha, só porque você queria ter alguns momentos prazerosos. Não faça isso, amado. Não viva de enganos, não viva de brincadeira por aí. Não viva se perdendo por momentos aprazíveis. Ah, pastor, mas o senhor falou que naquela época era permitido. Era, mas talvez não fosse o melhor caminho. Ele estava saindo da viuvez e ele não entregou o filho a Tamar. O Selá, que era o mais novo, ele não entregou a Tamar. E olha o que ele provocou. Então, amado, cuidado, porque a frase de Judá é muito forte. Não faça nada contra ela,
porque ela é mais justa do que eu. E às vezes, amado, nós somos obrigados a admitir que o inimigo está com a razão, porque se torna mais justo do que nós, porque erramos, porque escorregamos, porque vacilamos. Então, guarda o teu pé, guarda da vacilação, guarda de dar mole, amado. Não entregue aquilo que é seu, pessoal, nas mãos de qualquer um, só para ter momentos de prazer. Amém, amado? Fica com essa palavra e olha, não esquece não, curte, compartilha, manda essa palavra para alguém, porque tem muita gente que entregou os seus bens mais pessoais na mão do inimigo e não sabe. Amém, amado? Fica com Jesus, querido.